Glória a Deus. Eu vou pedir gentilmente para que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 27. Capítulo de número 27 de Mateus. Exatamente no versículo 51, a parte A. Mateus 27, versículo 51. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. As Escrituras nos diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Até aí. Nós estamos em um processo de desenvolvimento como cristãos. Em Filipenses, Paulo já nos orienta que nós precisamos sim aperfeiçoar e desenvolver a nossa fé. E é uma trajetória que nós fazemos isso todos os dias, dia a dia. Comentava com alguém que nós fomos visitar e disse: olha, tá tudo bem? É um dia de cada vez. E o desenvolvimento da nossa fé, da nossa salvação, ela é degrau por degrau. Não adianta nenhum pedreiro ou oficial, ele vai construir um degrau a partir do terceiro degrau. Ele precisa construir o primeiro, antes de construir os demais. E a nossa vida cristã, ela é assim. O desenvolvimento dela é diário, por vezes ela é por hora, por vezes ele é por período. E nós aqui estamos num processo de desenvolvimento, amém? Porque quando chegarmos na estatura de varão perfeito, o Senhor nos recolherá e nos levar para o seu descanso eterno, amém? E falava, da outra vez que tive a oportunidade de trazer uma reflexão aos vossos corações, sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como diz em Romanos. E nós falamos um pouco sobre Romanos, e trouxemos um pequeno panorama do que esse livro tão esplêndido nos traz. Ele nos revela qual é a nossa postura, ou qual era a nossa postura, onde nós estávamos. Estávamos numa posição de condenação, uma posição de pecadores, onde estávamos destituídos da sua glória. E Paulo vem tratando, do capítulo 1 até o capítulo 11, explicações e ensinamentos teológicos sobre Deus. E quando nós falamos do capítulo de número 3, que fala que da nossa boca não há nada de bom, que sobre a nossa língua, debaixo da nossa língua há veneno, essa era a nossa condição sem Jesus. Mas o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós e morreu, e se fez sacrifício para a nossa salvação. Outrora estávamos condenados. Deus nos deu a grande oportunidade, pela sua graça, pelo seu grande amor, e através da morte do seu Filho, vertendo o seu sangue na cruz do Calvário, nos trazendo justiça. Então, em Cristo somos justos. Fomos justificados da condenação. Em Jesus, fomos redimidos dos nossos pecados, através do sangue que Ele mesmo propiciou a si. Ou seja, é tudo pela graça. Não é nada por nós, é tudo por Deus. E Paulo vem destacando, e no capítulo de número 11, depois de trazer todos esses ensinos teológicos aos nossos corações, aos nossos irmãos de Roma, ele tem aquele momento de louvor e adoração ao Senhor. Mesmo sendo tão inteligente, um rapaz que conhecia a lei, ele se rendeu à sabedoria, à profundidade da sabedoria de Deus. E aí ele termina esse momento de doxologia, de louvor, de adoração, dizendo: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E isso não mudou, porque continua da mesma forma. Nós cantamos e louvamos, e isso tem que ser verdade nas nossas vidas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém. E a partir do capítulo 12, ele começa a trazer ensinos práticos, e ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que você se transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E diante disso, nós estamos aqui sendo dependentes totalmente do Espírito Santo, para que Ele nos revele as vontades do Senhor. E da outra vez que eu tive a oportunidade de falar com os irmãos, eu citei o próprio livro de Romanos, que eu lerei aqui para vocês, que está no capítulo 12, a partir do versículo 9.
Então, o que nós dissemos? A partir do momento que compreendemos onde estávamos, condenação, aonde nós estamos, justamente pela sua justificação, porque Ele nos redimiu do pecado, agora nós temos a oportunidade e esclarecimento para transformar a nossa mente e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Essa é a orientação. E eu li que uma das vontades do Senhor para a igreja, para aqueles que confessaram que Jesus é o Senhor da sua vida, é isso. Amem de verdade, não de maneira fingida. Evitem o mal ao máximo. Apeguem-se ao bem como puderem. Sejam bons amigos, que amam profundamente. Não procurem estar em evidência. Não se deixem esgotar. Mantenham-se animados e dispostos. Sejam servos vigilantes no Senhor, com uma expectativa alegre. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor. Ajudem os cristãos necessitados e pratiquem a hospitalidade. Abençoe os inimigos. Não haja maldição em suas palavras. Riam quando seus amigos estiverem alegres. Chorem quando eles estiverem tristes. Ajudem-se uns aos outros. Não sejam arrogantes. Façam amigos entre as pessoas mais simples. Não se julguem importantes. Não revidem. Descubram a beleza que há em todos. Se você a descobriu em você, faça o mesmo com todos. Não insistam na vingança. Ela não pertence a vocês. Eu vou julgar, eu vou cuidar disso, diz Deus. As Escrituras recomendam que, se você vir seu inimigo com fome, ofereça-lhe um bom almoço. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Sua bondade irá surpreendê-lo. Não permita que o mal vença em sua vida, mas vença o mal com a prática do bem. Essa é uma das orientações e essa é uma das vontades do Senhor para as nossas vidas. A prática da sua palavra. E nós precisamos colocar isso todos os dias. Eu não sei se a gente fizer uma reflexão próxima dos seus últimos 7 dias, considerando que hoje é o primeiro dia da semana, como é que foi a sua trajetória? Você amou? Você deu de beber para aquele que teve sede? Você firmou os seus vínculos de amizade? Você ligou para alguém? Você se preocupou com alguém? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela não está naquilo que eu posso pegar, mas naquilo que eu posso praticar. Se eu creio, se eu transformo a minha mente, eu tenho que estar apto, eu tenho que me capacitar à luz das Escrituras para que eu possa servir o outro, para que eu possa servir a mesa. E aquela pessoa que foi servida na mesa, ela tem a capacidade e competência à luz das Escrituras de também servir ao próximo. Eu não tenho dúvida de que as suas petições o Senhor tem ouvido, seja em quaisquer assuntos, acadêmico, profissional, sentimental, espiritual, eu não tenho dúvida de que o Senhor nos ouve, porque a sua palavra nos diz que Ele nos inclina para ouvir as nossas orações. Mas o que Ele deseja de nós é que nós confiemos nele e, acima de tudo, nós tenhamos a sua presença em nós. Então, o que eu quero refletir com os irmãos e dar continuidade a essa revelação à luz das Escrituras, de qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, eu quero falar sobre algo bem específico e que Deus, Ele espera de nós, que é intimidade. A intimidade, a presença do Senhor, ela precisa estar em nós. Sem essa intimidade, nós não vamos conhecer qual é essa boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. A intimidade é um elemento espiritual muito importante para a minha e para a tua vida. E é algo que nós precisamos buscar. Lá no início, Deus fez o homem e a mulher, e diz as Escrituras que Ele visitava à tarde, a presença do Senhor estava com eles. E o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Diferentemente do que eu havia comentado na quinta-feira, porque Deus, no seu soberano poder, disse: haja luz e houve luz, criou todos os animais, as florestas, o mar, as estrelas, pelo poder da sua palavra. Mas nós, onde Ele queria e ainda quer um relacionamento muito íntimo, Ele disse assim: façamos. E é diferente o haja do fazer,
o fazer me leva a pensar, e não está escrito aqui na Bíblia, eu estou parafraseando, mas eu creio e vocês façam a sua análise. Eu creio que quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tem um processo ali meio que artesanal, se assim eu posso dizer. Deus fazendo o homem, fazendo a mulher, fazendo o homem, e aí o esplêndido ele soprou sobre as suas narinas a vida. E isso é incrível. Então, por que disso? Porque desde o início, e isso não mudou, Deus ele quer estabelecer um relacionamento de intimidade comigo e com você. Quer conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Sim ou não? Eu vou acreditar isso como sim, tá? Vou falar de novo. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Sim. Precisamos se conectar com aquele que tem a boa, perfeita e agradável vontade, porque saberemos que não vamos nos frustrar. Mas no meio desse caminho veio o pecado, e aí teve o meio do problema. E quando houve, o homem e a mulher ouviram a voz do Senhor: Adão, onde você está? Eu me escondi porque eu estou nu, estou com vergonha, porque o pecado adentrou ao coração do homem. E Deus ele é tão generoso, mas tão generoso, tão maravilhoso, abençoador, gracioso, amoroso, que ele resolveu o problema. Ele resolveu, e diz assim as Escrituras: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. Então a solução para mim e para a tua vida, para conhecimento, para termos um relacionamento íntimo, foi necessário que o corpo de Jesus Cristo fosse totalmente machucado, o seu sangue fosse vertido e ele perdesse a vida. Mas olha que grande notícia que nós temos. Ao terceiro dia ele ressuscitou com grande poder e glória, e está no nosso meio, e quer se fazer conhecido. Ele se permitiu se revelar, ele quer se revelar a nós através das Escrituras, e nós precisamos ter a sensibilidade do Espírito Santo para procurar isso, para compreender a sua palavra e desfrutar dessa boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E quando Jesus morreu, diz as Escrituras que o véu se rasgou de cima a baixo, e não de baixo para cima. E que isso quer dizer? Quer dizer que você e eu não tivemos participação alguma sobre isso. O corpo de Jesus foi rasgado. Depois nós vamos ler Hebreus e vamos dar evidências sobre isso. Mas o véu se rasgou de cima e a baixo. O que aconteceu? Você e eu, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, tivemos novamente acesso à sua presença, que outrora nós não tínhamos. O sumo sacerdote ia uma vez por ano no Santo do Santo para ofertar ali, e nós não tínhamos esse acesso, mas Jesus nos deu esse acesso por conta do seu corpo que foi rasgado, dilacerado, e Ele está no nosso meio. Ele quer promover para você e para mim a verdadeira revelação de qual é a sua vontade. Nós falamos, está sendo feita a vontade de Deus, mas por inúmeras vezes nós não queremos assumir e acreditar, não queremos crer e não praticamos essa boa vontade do Senhor. Mas hoje Ele quer transformar os nossos corações, para que nós tenhamos, de fato, o auxílio do Espírito Santo, para que a sua palavra, ela seja revelada a nós da forma genuína, para que a nossa mente ela seja verdadeiramente transformada, edificada pelo poder da sua palavra. Bendito é o nome do Senhor. Por que queremos ter intimidade com Deus? Essa é uma pergunta que todos nós precisamos fazer todos os dias. Qual é o meu interesse nessa relação? Quais são os benefícios dessa intimidade? Perguntas importantes a serem feitas. Por que você está aqui? Qual foi o seu interesse? Qual foi o meu interesse? Qual foi a minha preparação de estar aqui? É para congregarmos juntos com os santos e nos alegrarmos e lembrarmos da sua grande obra para com as nossas vidas? Se foi, amém. Se você veio para cá para receber uma palavra do Senhor porque o seu coração está inseguro, amém também, porque aqui Ele vai promover isso, tem promovido aos nossos corações. Se você está aqui porque você veio para chorar, fique em paz, porque nós estamos instruídos que nós teremos ou suporte
para nos dar quando nós estivermos chorando e alguém vai chegar do nosso lado e vai nos ajudar a enxugar as nossas lágrimas. Você está alegre? Fique em paz também, esse é o lugar de alegria, onde alguém vai encostar em você e vai falar, eu vou me alegrar junto com esse cara, eu vou me alegrar junto com essa irmã, porque o Senhor está neste lugar. E não é simplesmente as paredes, mas Ele habita na minha e na sua vida. E Ele quer que essa intimidade, que por muitas vezes, por coisas da vida, por amarrações da vida, eu deixo essa intimidade para depois. Como conhecer a vontade de Deus se eu não leio a sua palavra, se eu não a busco, se eu não oro, se eu não ouço, se eu tenho só momentos de falar, e não tenho um momento de silêncio para ouvir a voz do Senhor? Deus, Ele quer restaurar o nosso pensamento, Ele quer nos ajudar a que nós possamos transformar o nosso pensamento. Glórias a Deus por isso. E diferente da relação entre pessoas, que é mais ou menos assim, né? Vou pegar o Tiago. O Tiago é meu amigo de longa data, meu irmão em Cristo. Aí o Tiago, ele encosta no William. E eu vou ficar enciumado. Pô, o Tiago é meu amigo. Sou íntimo dele. Por que ele está dando 20% da atenção dele para o William, sendo que era 100% para mim? Que negócio é esse? Está errado. Uma coisa que nós precisamos aprender nessa transformação da nossa mente: o Senhor é para todos, a intimidade do Senhor é para todos, não é fracionado, olha, 20% para o pastor Davi, 20% para o diácono André, 20% para a pastora Patrícia, e 10% para o Paulinho. Não, 30% porque o Paulinho ora mais. Não é assim. E Jesus nos instruiu, inclusive, a sua palavra. O modelo de oração que Jesus nos instruiu é Pai Nosso. Não é verdade? Então, à medida que eu sou transformado, eu creio que é o Pai Nosso. Ele é o Pai de todos. E, automaticamente, eu quero ter intimidade com Ele, para que as pessoas que estão no nosso círculo de amizade, de irmandade, possam, de fato, ver a sua glória. E ver que nós somos íntimos do Senhor. Ele quer trabalhar nos nossos corações. Ele quer fazer com que a gente seja esclarecido à luz da sua palavra. A relação que nós temos com Deus, mesmo sendo falhos, pecadores, variáveis, não muda o seu soberano poder. Não muda, Ele é imutável, faz parte dos seus atributos. Mas olha que coisa linda, um Deus poderoso, um Deus magnífico, um Deus glorioso, um Deus amoroso, se permite se relacionar comigo, com você, conosco. Isso é motivo de nós glorificarmos a Deus. Porque, como a gente diz, a paz que excede todo entendimento, que o mundo acha que tem, nós encontramos em Jesus. As lágrimas dos outros aí fora são enxugadas de outras formas. As nossas lágrimas são enxugadas por intermédio da atuação do Espírito Santo, da intimidade que Ele tem conosco. E quem Deus usa para isso? Nós. Deus nos usa. E Deus, Ele quer nos usar, para que você e eu reconhecemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E quais são os efeitos dessa intimidade? Quando eu sou íntimo de Deus, eu quero fazer as mesmas coisas. Então eu preciso amar, eu preciso perdoar, eu preciso me dedicar, eu preciso contribuir, quando eu falo contribuir, é contribuir com o irmão necessitado, é contribuir com a obra, é contribuir com o tempo, é contribuir com o ouvido, é contribuir com o abraço, é dar suporte. Eu participo das mesmas atividades, das mesmas coisas. Eu tenho os mesmos gostos e preferências. Quando temos intimidade com alguém, muitas vezes nós vemos o espelhamento. Quando eu vejo dois amigos e na maioria das vezes eles fazem as mesmas coisas, eu falo, esses caras são íntimos. Porque por inúmeras vezes eles estão espelhando as mesmas atividades, as mesmas práticas. E Deus, Ele quer que nós pratiquemos a sua palavra genuinamente para a glória do seu nome. Aquele que tem intimidade, ele tem respeito mútuo. E eles são felizes juntos. Então, pensando por esse lado, os ensinos de Jesus, as bem-aventuranças, nos traz respostas para reconhecer e experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade.
Mas nada disso será suficiente se nós não buscarmos a sua presença. A sua presença. Moisés não seria capaz de ver o rosto de Deus. Mas na rocha ali que ele estava, ele presenciou a sua presença. E hoje, o Senhor, Ele quer se manifestar na minha e na tua vida. E Ele diz para nós nessa noite: filho meu, eu estou presente aqui. Eu quero mais da sua vida para mim. Eu quero mais da sua presença em mim. Eu quero mais do seu tempo. Eu quero mais do seu pensamento. Eu quero mais das suas práticas. E por que eu sempre cito e procuro falar de Jesus Cristo? Para a gente se lembrar de onde nós estávamos. Se nós não lembrarmos de onde nós estávamos, nós não vamos querer essa presença, porque vai ser desconhecido. Mas quando eu me lembro aonde eu estava e para onde Ele me levou, no meu coração gerará gratidão, gerará interesse, gerará entusiasmo para que eu possa entrar no Santo dos Santos e possa glorificar o seu nome, bendizer a sua majestade e compreender que nele eu tenho um refúgio, nele eu consigo me fortalecer no meio dos meus medos, das minhas incertezas. Deus, Ele quer reavivar o nosso ministério, e a partir disso é a partir do conhecimento da sua palavra. Quando estivermos cheios da sua presença, seremos reavivados em nome de Jesus. A Bíblia nos diz que bem-aventurados são pobres de espírito. Quando nós compreendemos que nós não temos nada e somos totalmente dependentes de Deus, nós cremos na sua vontade. Nós estamos experimentando a sua vontade. Quando nós lemos bem-aventurado, felizes são aqueles que choram, que quando eu peco, quando eu penso mal, quando eu falo mal, eu choro porque eu lembro dos meus pecados. Eu olho para dentro de mim, literalmente para dentro de mim, e choro porque eu me lembro de novo do sacrifício que Jesus fez. E eu estou colocando Jesus novamente numa cruz, porque eu continuo a pecar, e isso deve me fazer chorar. Mas olha que incrível, quando eu reconheço, quando eu choro, quando eu me arrependo, logo vem o Espírito Santo para me consolar. Nós seremos bem-aventurados quando nós choramos, porque nós teremos a vitória em Jesus Cristo. E nós reconhecemos a dependência que nós temos dEle. Os humildes, nós seremos bem-aventurados se formos humildes. Essa é a vontade do Senhor para nós. É a pessoa que não se vinga quando são maltratados. Eles sim, de fato, têm humildade, muitas vezes para reconhecer a sua posição, um momento, e não se vingar. Nós seremos e reconheceremos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, quando nós vamos ser felizes, porque nós temos fome e sede de justiça. Quando nós temos fome e sede, fisicamente falando, nós vamos atrás de coisas para satisfazer. E quando eu me lembro, e prestem bem atenção, meus irmãos, estou sendo repetitivo, mas para que a gente possa fixar. Mas quando eu me lembro que eu estava condenado e Deus me fez justo, agora sabendo disso, reconhecendo disso, eu vou ter fome e sede dessa justiça, para que outras pessoas também possam participar dessa justiça. E nós somos canais de bênção, nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Mas sem a presença, não vai dar. A presença de Deus, ela não tem relação com a presença de bispos, bispas, apóstolos, pastores, presbíteros, diáconos. Ela tem relação vertical, é você e Deus. E aqui deve ser, eu não vou falar deveria, mas deve ser o ajuntamento de pessoas que são íntimas de Deus e que se alegram em sua presença, para começar mais uma semana dizendo: eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu estou cheio da sua presença para dar continuidade à minha vida. Bem-aventurados os misericordiosos. Essa é a vontade do Senhor. Você tem sido misericordioso ou você tem sido
entre aspas, um justo juiz. Quando lembramos que Deus, pela sua graça e misericórdia, alcançou os nossos corações, eu não tenho motivo para não ser misericordioso com o meu próximo. Com meu filho, com a minha filha, com a minha esposa, com o meu esposo. No meu trabalho, na minha escola, não tenho alternativa. Os puros de coração, Deus quer que os nossos corações sejam puros. Quando Davi errou, e ele errou bastante, a sua preocupação era a presença do Senhor sobre sua vida. Era que o Espírito do Senhor não se afastasse dele de maneira nenhuma. Porque ele entendia que se ele estivesse pecando contra alguém, em primeiro lugar ele estava pecando contra Deus. Pequei somente contra ti, Senhor. Porque ele tinha consciência de que automaticamente, quando pecasse contra outra pessoa, pecaria ou ofendesse, estaria ofendendo a Deus. Porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Sabe o que Deus tem para nós nessa noite? Além de tudo isso, para que nós possamos conhecer a sua boa, perfeita e agradável vontade, é ser pacificadores em meio de um mundo de guerra. Quão difícil é ser pacificador nos dias de hoje? É natural do ser humano, quando ver alguma briga, a primeira coisa de ligar é o celular. Antigamente, pelo menos, você apartava. Saía na porrada, mas tinha outro para apartar, acabou ali. Não, hoje não. O pessoal grita, o pessoal faz isso. E nós precisamos ser os pacificadores que esse mundo precisa. Mas sem a presença do Senhor eu não vou conseguir, porque em mim não habita bem algum. Mas se Deus habitar na minha vida, na tua vida, a presença dele estiver em nós, eu terei condições de ser pacificador e, acima de tudo, serei feliz porque serei pacificador. Todas essas características e esses pontos são inerentes à vida de um cristão que tem a sua mente transformada. Se nós não buscarmos, se nós não nos dedicarmos à prática da sua palavra, à instrução da sua palavra que vem aos nossos corações todos os dias, nós ficaremos ocos. E quando as dúvidas vierem, quando nós precisarmos, nós não estaremos íntimos de ninguém. E quando eu falo de ninguém, é do soberano Deus. Deus é onde nós precisamos buscar refúgio, buscar a sua presença, e nós seremos bem-aventurados, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho buscado conhecer, através das Escrituras, qual que é essa boa vontade. Porque confesso, meus irmãos, por inúmeras vezes, e ainda vem muitas vezes no meu coração, que a boa vontade de Deus, ela está relacionada com os meus interesses. E não está. A boa vontade do Senhor, ela tem relação com o interesse dele, e vai me usar para que os interesses e a sua vontade seja estabelecida em nós, na nossa família, nessa sociedade que precisa muito. Mas, enquanto nós estivermos buscando a direção errada da presença do Senhor, enquanto nós estivermos buscando aquilo que Ele pode dar, nós estaremos indo para o caminho errado. Ter fé é crer que a Bíblia ela é inerrante e que todas as respostas para a nossa vida estão aqui. E o que o Senhor quiser acrescentar, Ele vai acrescentar. Se nós buscarmos primeiro o seu reino, a sua justiça. Na quinta-feira eu falava que o Brasil ele é o país mais ansioso, segundo a OMS. E Jesus também nos ensinou a não andarmos ansiosos pela vida, pelo que vai comer, pelo que vai vestir. Então ele cita os lírios, cita Salomão, que nem Salomão se vestiu assim como os lírios. Se ele cuida de todas as coisas, por que não cuidaria de nós? Mas sabe por que muitas vezes estamos fracos? Sabe por que muitas vezes estamos duvidosos? É porque nós não estamos conhecendo a sua boa vontade para nós. Se a Bíblia nos diz que Ele é o nosso pastor,
e Ele vai nos levar a pastos verdejantes, Ele vai nos guiar às águas tranquilas, isso é fé. Fé é crer que isso vai se concretizar no momento oportuno. Mas enquanto você e eu não tivermos a presença de Deus nas nossas vidas, nós não vamos ter condições de acreditar nisso. Nós não vamos ter condições de caminhar, porque estaremos longe da sua presença. Eu quero ler Hebreus com você. Bendito é o nome do Senhor. Hebreus, no capítulo 10. No versículo 19. Glórias ao nome do Senhor. Bendito é o seu nome, Jesus. Hebreus 10, a partir do versículo 19, diz assim. Essa é a versão, a mensagem, tá, meus irmãos? Mas podem acompanhar nas vossas Bíblias. Portanto, amigos, podemos agora, sem hesitação, caminhar direto para Deus. Glórias ao Senhor. Até o santo lugar. Jesus preparou o caminho pelo seu sangue de sacrifício e atua como nosso sacerdote diante de Deus. A cortina que dá acesso à presença de Deus é o seu corpo. Glórias ao nome do Senhor. Então, avantes, cheios de fé, confiantes de que estamos apresentáveis para Ele, vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém a sua palavra. Sejamos criativos no amor, no encorajamento e na ajuda. Não evite as reuniões de culto, ou seja, as celebrações, como alguns fazem, desprezando os irmãos, ainda mais agora que o grande dia se aproxima. Deus é maravilhoso. E como diz lá em Mateus, capítulo 27, que nós lemos, o véu se rasgou de cima a baixo. Isso aconteceu por conta da morte de Jesus. E Ele faz com que nós aprendamos que a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sabe qual é? É caminhar direto para Deus no santo lugar. Deus, Ele quer fazer nessa noite, neste momento de celebração, porque temos instrução aqui, olha, não evite as reuniões de culto, não evite as celebrações, não evite o ajuntamento, porque o dia do Senhor está próximo. E sabe o que Ele quer promover aqui? Ele quer promover para mim e para você esse acesso. Nós já temos por meio de Jesus Cristo, mas Ele quer nos lembrar nessa noite, filho, as portas estão abertas. O acesso ao santo lugar que nós não tínhamos outrora está aberto para você acessar agora. Porque o nosso sumo sacerdote, o principal, que se fez oferta, que se fez cordeiro para nos salvar, ele se rasgou. Então a obra foi completa. E nós não precisamos mais de nenhum tipo de sacrifício específico, mas o que Ele pede de sacrifício é o nosso sacrifício de louvor, o nosso sacrifício de adoração, o nosso entendimento, a nossa mente transformada. Isso só vai acontecer quando você e eu tivermos a presença do Senhor. Amém? Eu quero orar por você. Quero orar para que nós possamos quebrantar os nossos corações nessa noite. E o Senhor, como já está neste lugar, Ele tome morada nos nossos corações plenamente, integralmente, sem reservas. Paizinho, nós glorificamos o Teu nome. Como é bom estar na Sua presença, Deus. Não há nada melhor do que sentir o Teu toque, sentir a Tua presença em nós. Senhor, quando nós olhamos para trás e vemos tudo que o Senhor fez, mesmo sendo pecador, eu estava destituído da sua glória, nós estávamos destituídos da sua glória, mas o Senhor se fez carne, o Senhor habitou entre nós, o Senhor ensinou, e o Senhor foi para a cruz, o Senhor foi furado, pés e mãos furadas, lado furado, corpo extremamente violentado pelos meus pecados, Senhor.
E isso é pela tua graça, Paizinho, isso é pelo teu amor e pela tua vontade. E tudo isso, Senhor, foi para resgatar aquilo que o Senhor fez lá no começo, que era ter um relacionamento íntimo com o homem, para que pudéssemos desfrutar da sua doce presença, Deus. Senhor, nós queremos pedir misericórdia, Senhor, e perdão, porque por muitas vezes nós estamos deixando a busca da sua presença de lado, não experimentando e não desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade, porque as nossas vontades estão sobrepostas às suas, Senhor. Então tenha misericórdia. Renova as nossas mentes, Senhor. Renova os nossos corações nessa noite. Senhor, não tire de nós a sua presença em momento algum, porque somos dependentes de Ti, Senhor. E precisamos de Ti, Senhor. Eu sei que por vezes os nossos corações estão enfraquecidos, machucados, Senhor, estão danificados pelos problemas dessa vida, pelas aflições que por vezes passamos, mas que mesmo nesses momentos, Senhor, eu possa me lembrar, a nossa igreja possa se lembrar, Senhor, que na sua presença eu posso me refugiar, na sua presença eu posso me alegrar, na sua presença eu posso ter paz. Em nome de Jesus Cristo, não deixe a sua doce presença fora das nossas vidas, Senhor. E que nós possamos desfrutar verdadeiramente, Senhor, da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nos ajude, Senhor, a continuar fortalecendo a nossa fé e que nós possamos olhar única e exclusivamente para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, Paizinho, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Graça e paz, igreja. Se coloque de pé. Vamos adorar ao Senhor. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a Ti, em Tua presença, em Tua presença. Existe um lugar aconchegado ao Teu coração, em Tua presença, em Tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em Tua presença, Senhor, em Tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em Teus braços de amor, em Tua presença, Senhor, em Tua presença, Senhor, vou me esconder, Tu és
és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Oh, aleluias! Em tua presença, Senhor, que nós queremos habitar, que nós queremos estar, Senhor, aleluia. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Querido, você pode tomar assento. Nesse momento nós vamos ofertar. Você já está habituado, mas caso você se esqueceu ou não frequenta aqui, ali está os lugares onde você pode depositar a sua oferta, os seus dízimos, também via Pix, é possível. Então é o momento que nós vamos ofertar, e você faça isso consciente, que você faça isso com toda a sua razão, não por emoção, não por barganha, por nada, mas faça consciente. O que nós servimos, aquele que nós servimos, a tua palavra, o culto que nós prestamos, ele é racional. A nossa oferta tem que ser da mesma maneira, então que você possa fazê-lo. Amém? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor.
paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. A paz do Senhor, queridos. Nós louvamos a Deus por esse tempo abençoado que Ele tem nos dado. Esse é o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos e nos regozijarmos nele. E nós só podemos agradecer a Deus pela sua maravilhosa graça. Louvamos ao Senhor porque Ele cuida de nós à sombra das suas asas e porque Ele endireita os nossos caminhos, aplana a nossa trajetória, por mais que muitas vezes